Quem não sei se as pessoas conhecem o projeto Cardboard, né, que é do Google, né, um óculos que você faz com papelão, lentes, né, que é vendido em vários modelos a partir de R$30, R$40, né. Então o Jumper é pensado para isso. E ele não é pensado só como entrega em realidade virtual. Como eu falei, ele tem 3 módulos, né. Um deles está ligado a narrativas automatizadas, ou seja, aí eu extrair, aí sim, jornalismo de dados, eu extrair uma quantidade muito grande de informação a partir de várias outras fontes e conseguir personalizar isso, customizar essa entrega, mesmo que seja na tela, num dispositivo tradicional, mas com um nível de personalização melhor, né, que é justamente o que acho que não está acontecendo. Porque se o problema fosse só conteúdo, né, o jornalismo e as empresas não estariam em crise hoje, porque a gente tem conteúdo de qualidade, né, então, se tem conteúdo já de qualidade, por que está acontecendo isso? Por que se questiona isso? Então, o problema não é só o conteúdo. Já existe conteúdo de qualidade. Eu acho que, se a gente pensar, é uma questão geracional. A gente tem gerações que estão acostumadas a outra coisa. Então, essas gerações sustentam hoje esse modelo de negócio. O que a gente está pensando é para pessoas que já não assistem TV na grade de programação, já não leem impresso, algumas até que já acham que Facebook é uma coisa de velho, né, dependendo para quem você pergunte. Então, quer dizer, não é a ideia de gamificar não é a ideia de transformar a notícia em algo desvalorizado. Pelo contrário, é mostrar a realidade, mostrar para as pessoas que já não estão muito, né, interessadas pela estética nisso, que eles conhecem. Né, exatamente. Na verdade, né, para fazer essa conexão, entendeu? É o recurso, né? O game como um recurso, porque também, né, a gente tem que tirar um pouco o estereótipo dessa palavra, né? Como se o game fosse algo só único e superficial, né? Exclusivamente superficial. Na verdade, ele pode ser muito aprofundado, né? E eu acho que tem duas coisas aí, que é a questão do conteúdo, sim, concordo, você tem muito ainda conteúdo produzido de qualidade, mas você teve no mercado do jornalismo uma tendência a querer concorrer então o jornalismo tradicional quis concorrer com o jornalismo nos espaços virtuais e ele acabou se perdendo nisso. Então, agora a gente está assistindo um movimento de retomada, inclusive, desse jornalismo mais aprofundado, né, um jornalismo literário, preocupado com a reportagem. Os grandes veículos de comunicação já estão percebendo que eles podem se diferenciar em grade de conteúdo, construindo conteúdos, continuando construindo conteúdos de qualidade. E aí, concordo, a gente tem também uma questão cultural que é na perspectiva desse novo sujeito que consome informação de uma forma completamente diferente. Ele não quer só ter informação, como ele quer vivenciar informação. E não só a informação, eu diria que tudo, né? A gente está aí com um projeto dos alunos que é apelidado de Bosta em Lata, mas eles estão fazendo um projeto desenvolvendo adubo sendo vendido para as pessoas em pequenas latinhas, o adubo gourmet. Por que as pessoas querem comprar adubo gourmet hoje? Ora, elas querem ter novas experiências, elas querem plantar nas suas varandas gourmets, elas querem ter novos tipos de experiência de consumo em todas as esferas. Com o jornalismo não é diferente. Então, a gente tem, como jornalista, a gente tem uma visão, às vezes, muito romantizada, né, do jornalismo. Então, a gente acha que o jornalismo será único exclusivamente para acabar com os conflitos políticos e o mal da humanidade. Mas, na verdade, o jornalismo é um produto. E, nesse sentido, como produto, qual é a experiência que o novo sujeito contemporâneo, que é esse sujeito líquido, totalmente permeado, né, por novas experiências, que tipo de experiência ele quer ter? Ele quer ter, de repente, uma experiência de game, não só de game. Né? Ele quer ter uma experiência de game, mas ele quer ter uma experiência que, de fato, altere a sua realidade social. É por isso que eu acho que entre as duas coisas em coesão, né? Tanto conteúdo aprofundado, de qualidade, por isso a retomada da reportagem como a cereja do bolo do jornalismo e junto às novas linguagens. Mas olha só, pessoal, a última
pesquisa sobre jovens e redes sociais que eu tive conhecimento, dizer que 40% desses jovens que têm ainda Facebook o têm como única fonte de informação. Por outro lado, a gente sabe que existe agora softwares que são capazes de construir notícias sem nenhum tipo de intervenção de um jornalista, né? Ele pega os dados e aí constrói uma notícia a partir das questões, digamos, ortográficas, etc. e tal. Como a gente pode incentivar alguém a fazer jornalismo, a ser jornalista perante uma situação dessa? Olha, eu acho, eu tenho inclusive um texto escrito sobre o robot journalism, né, que é uma coisa que aqui no Brasil ainda está muito distante, mas se vocês pesquisar nos Estados Unidos, duas empresas, Narrative Science e Automated Insights, eles já vendem, eles não são mais startups, eles já vendem conteúdo para portais da internet ligados a esporte, a finanças, né? Então, assim, esse é um tema muito polêmico, né, porque a primeira reação é assim, vai tirar mais vaga da redação e tal. O que está acontecendo? Essa é uma tendência e isso vai chegar aqui inevitavelmente. O que eu falo é que o jornalista que faz o seu robô ou software não consegue fazer entrevista, não consegue gerar texto a partir de dados que não existem antes, ele só consegue extrair dados de uma base anterior. Então, assim, o jornalista que está fazendo jornalismo investigativo, está fazendo trabalho com dados, que está fazendo o seu trabalho de apuração e tal, esse jornalista sempre vai ter espaço, e quando o software estiver lá para redigir o horóscopo, a tabela do campeonato e tal, ele vai ter mais tempo para fazer o trabalho dele. Agora, o jornalista que está replicando o release, que está agindo de forma já é um robô, esse vai perder porque o software faz mais rápido do que ele. Em 2013, só para testar, a gente desenvolveu um software que escrevia lead sobre o Campeonato Brasileiro, os resultados. Basicamente, extraindo os gols, né, e usando as regras do próprio campeonato para escrever. Se você for ver um texto né, quem ganhou, quem perdeu, posição na tabela, quem está na lanterna. Não precisa nem entrevistar, porque o jogador vai dizer a mesma coisa mesmo. Exato. Então... O lead é uma estrutura rígida, né? Então, o software de inteligência artificial ele replica isso com certa facilidade. Agora, o que ele não faz? Isso que eu falei, né? Eu não posso botar o software para fazer entrevista aqui, né? Então, eu preciso ter essas... E as empresas de jornalismo, o que elas não estão fazendo, devido a essa herança, né, de visão de massa, né, é não extrair do volume de informação que trafega nas redações o tipo de inteligência que Facebook, por exemplo, extrai, que Google extrai, né? As empresas de internet, o modelo de negócio delas é trabalhar com uma quantidade enorme de dados e extrair valor disso, inteligência de mercado que é vendido. As empresas de mídia, elas também são grandes hubs de informação, só que elas não pensam nisso porque elas vêm de um modelo que é só entregar e não me interessa o que vem depois, né? Me interessa só vender a publicidade. Continuando assim, vão ter problema e vão, na realidade, acabar entregando seu conteúdo para essas empresas que já têm um modelo de negócio mais adaptado ao digital, né? Eu sempre digo assim, o modelo de negócio de um Facebook, por exemplo, é um modelo que se alimenta de todos os outros modelos de negócio. Se você tem uma agência de turismo, se você tem uma empresa de mídia, um belo dia alguém vai dizer para você botar seu conteúdo lá. E você vai, né, ajudá-los a sobreviver com o que eles fazem. Você vai fazer isso de graça, achando que está sendo bom. Grandes jornais, The Guardian, New York Times, já estão fazendo isso, quando poderiam, talvez, usar esses fluxos de informação que estão chegando aos seus servidores e extrair, né, dados, extrair inteligência para, de repente, entregar esse produto de uma forma mais personalizada, mais pessoal para esse assinante, para que ele, aí sim, perceba valor e continue mantendo essa relação que está se perdendo, né? O que a gente percebe ainda é que várias empresas, inclusive de comunicação, ainda trabalham no modelo unidirecional de comunicação, ou seja, aquele modelo extremamente tradicional, tentando, e é importante entender que a gente está num processo multidirecional, e que essa linguagem, que pode ser com game ou mudando essa narrativa que antes era tão quadrada, né, tentar entender que esse público, não só agora, mas que daqui a 10 anos, vai estar pensando e se estruturando de forma diferente, recebendo e consumindo informação de forma diferente. Então, é entender que esse modelo tradicional não rende mais para a mídia, inclusive para a produção jornalística, né? Essa experiência, ou fazer com que ele sinta estar no local, vai muito mais além. Não é só, né, como o Márcio falou, que a gente vai conseguir ter a possibilidade de chegar, o Jumper é um projeto que vai chegar até um público
experimento. A gente o papel do laboratório é experimentar. É justamente isso. A gente leva ao extremo justamente para ver até onde a gente vai. Né? Se algum dia alguém vai fazer isso depois, ou vai usar o que a gente está fazendo e vai fazer melhor, né? A tecnologia ela tem isso. Às vezes ela é desenvolvida para uma coisa, mas as pessoas se apropriam dela de outra forma. Isso já aconteceu várias vezes. Né? Então, o nosso papel é muito explorar isso. A gente, inclusive, está lançando um concurso de roteiros para narrativas imersivas, em parceria aqui com a BTU, já vou falar logo. É verdade, né? já fala. Né? A gente vai justamente para disseminar, né? Porque não tem um conhecimento anterior. Como é que eu crio uma narrativa, um produto pensado para ser visto nesse ambiente? Né? Já tem algumas coisas, inclusive jornalísticas, né? Mas a gente quer estimular isso. Se vai ver no Rift, se vai ver no cardboard, ou se vai ver com realidade aumentada no celular, ou vai ver até na tela normal, mas a gente acho que precisa fazer esse esforço de oferecer, de explorar possibilidades de narrativas novas, porque se isso não acontecer, aí sim a gente vai ter um problema. Eu não sou dono de empresa de mídia, mas alguém né, essas empresas, querendo ou não, elas justificam formação de profissionais, enfim, é toda uma cadeia, né, que precisa de soluções. Né? A gente trabalha nessa perspectiva não de pesquisa não apenas descritiva e analítica, mas também propondo soluções, né, ligadas a problemas reais. Né? Esse é o tipo que a gente chama de design science. E esse propor também, eu acho que vale para a formação dos jornalistas. Ou seja, como os cursos estão enfrentando ou buscando alternativas para formar esse novo profissional. Né? Como o Márcio também falou, o Jumper é só um projeto, é só um experimento, e eu acho que é dentro da universidade, nessas cadeiras acadêmicas, com a participação dos alunos, é que a gente começa a propor, desenvolver projetos para que o mercado enxergue as novas possibilidades. Porque senão a gente vai continuar na mesmice da estrutura tradicional da informação. Então, eu acho que é aqui que a gente não tem que esperar o mercado pedir alguma coisa. Pelo contrário, estamos enxergando alguma coisa, é aqui que a gente tem que começar a produzir. E é justamente nessas estruturas laboratoriais que a gente precisa começar a produzir e dar possibilidades para o novo jornalismo. É função da academia fazer isso e para a formação de jornalistas nos cursos também. E nessa perspectiva, assim, só fazendo um contraponto, assim, dessa questão do jornalismo máquina, né, que, assim, como se a gente pudesse, de fato, né, fazer. Eu insisto, repito, o jornalismo é uma atividade essencialmente humana, feita por humanos para humanos. É claro que isso que a gente está falando que a máquina pode fazer não é jornalismo. Isso é reunião de dados. Isso não é jornalismo. A gente tem que mudar o que a gente entende por jornalismo. Né? Esse é o nosso grande desafio. O lead não necessariamente é o texto a ser padronizado. Né? A gente tem uma tendência a falar, não, precisamos continuar fazendo jornalismo no estilo hard news. Será que precisamos continuar fazendo esse estilo? Um dado interessante sobre a procura de notícia, quando as pessoas procuram informação, é que 89% das notícias mais procuradas são notícias locais. As pessoas querem saber sobre a sua região, sobre a sua cidade, sobre a sua história. Então, o jornalismo ele tem que estar conectado com as pessoas, a gente tem que estar conectado com o nosso local, a gente tem que ser, claro, global, né? A gente tem que ter trabalhar com inúmeras linguagens, mas a gente tem que estar conectado com as pessoas. Na essência, no fim ao cabo, por mais que a gente use as tecnologias, e isso é inevitável, né, igual a questão de quebrar as máquinas, né, achando que as máquinas estão tirando os nossos empregos. Mas, na verdade, isso é uma questão que a gente enfrenta desde o início da Revolução Industrial. É inevitável, estamos aí para lidar com a tecnologia. E se a gente pensar na história da mídia, a história da mídia é uma história de sobreposição, de composição, e não de exclusão. Né? As tecnologias foram se somando, elas não foram se excluindo. Né? Ainda há um grande debate sobre a questão do papel, porque, principalmente, o papel é um insumo caro e em escassez. Né? Há uma tendência a gente perder o papel única e exclusivamente porque estamos acabando com os nossos recursos naturais e não necessariamente porque as pessoas não querem ler em papel. Né? Mas, se a gente for pensar na história da mídia, a história da mídia é uma história de composição e não de exclusão. Então, eu acho Elas que dialogam, né?
Só complementando, a gente justamente trabalha em termos acadêmicos, né, com essa linha que a gente chama, que existe, né, já há algum tempo, que é a ecologia das mídias, que é uma coisa que vem lá do McLuhan e tal, que usa a metáfora do ecossistema biológico para entender o ecossistema dos meios, né? Então, assim, há uma convivência, há hibridações, né, novas espécies surgindo. A internet é o X-Men, né, que ela vai assimilando, mas ela também muda a partir desse contato, né? E a última situação é a extinção. É muito difícil acontecer, né? Vai acabar e não vai acabar nada. É como a professora falou, as coisas vão se alterando nesse contato. A internet, né, ela remedia, né, tem esse termo, né, a remediação, né, Bolter e Kruse, né, ela vai interagindo com os meios anteriores, ela transforma e também é transformada, né? O McLuhan já falava isso há muito tempo atrás. Mas a questão, acho que duas questões importantes sobre, por exemplo, jornalismo automatizado, é que se academia, pesquisadores e tal não entrarem nesse negócio, o que está acontecendo? Essas empresas são empresas de engenheiro de software. Eles estão desenvolvendo coisas para jornalismo sem jornalistas participando, porque se o jornalista acha, ou o acadêmico de jornalismo acha que ele não deve entrar nessa coisa, ele deixa espaço para que os outros façam, né? E a gente tem exemplos, né, como o Ginga, que era uma excelente solução técnica, né, de interatividade para a TV digital, mas como foi feito apenas por engenheiros e por burocratas de governo, esqueceram de perguntar para os caras que faziam televisão se era possível alguém ficar fazendo programa lá, programação, né, no meio de uma redação. Então, assim, aquela coisa dos 3 vetores, a gente tem que, né, coordenar isso para que a coisa vá. Se não tiver um vetor tecnológico, mas também um vetor cultural e um vetor econômico, a coisa fica difícil. Tablet, por exemplo, quando foi lançado, você não tinha Wi-Fi disponível e não tinha os aplicativos, né, as lojas de aplicativo. Então, o tablet, quando foi lançado a primeira vez, era um pendrive grandão, ele não tinha utilidade. Não funcionou. E depois, né, foi sucesso. Por quê? Porque aí você já tinha os 3 vetores, tinha uma mudança cultural, você tinha tecnologia suficiente e tinha um modelo econômico, né, de apps, de lojas que foi lançado, e aí esse sistema operou para que essa tecnologia tivesse na janela um impulso positivo. Então é o que a gente tem que pensar, né? Não dá para pensar só uma coisa ou outra, acho que esse aqui é sempre o problema. A lacuna está lá, né? Se os jornalistas não se posicionarem, se as empresas não se posicionarem, os engenheiros, com certeza, já estão se posicionando. Estão fazendo, né? E um principal problema, na década de 70, um cara chamado Herbert Simon, que foi prêmio Nobel de Economia, antes da internet, de tudo, ele falou o seguinte: numa economia onde existe muita informação, excesso de informação, há escassez do que a informação consome, no caso, a atenção. Então, quando eu tenho muita informação, eu tenho escassez de atenção, que é a briga que está acontecendo hoje. Aí eu tenho diversos canais de informação sendo oferecidos para as pessoas. Então, eu tenho essas audiências fragmentadas, né? Esse é um problema que não vai ser resolvido, a não ser que a gente volte para a Idade da Pedra, né? Agora vai entrar a internet das coisas, sensores, uma nova camada de informações está chegando. Então, eu preciso me organizar para processar isso, poder receber isso, e as empresas podem fazer isso, e começar a extrair, né, algo além do que até então foi extraído. E aí, se eu conseguir fazer isso, eu tenho um caminho. Na realidade, eu ainda fico um pouco em dúvida em relação à participação desse usuário. A gente tem sempre falado que eles querem participar, que eles querem se ver, mas eu fico em dúvida se realmente, quando a gente vai frequentar algum lugar de informação, se eu quero só participar ou se eu quero só saber dessa informação. Será que esse usuário, nós não estamos idealizando ele um pouco demais? Você tem que entregar o conteúdo de acordo com o que ele quer. Se ele está cansado e quer só absorver, ele quer ser passivo, né, quer assistir, você tem que estar em condições de entregar isso para ele. Se ele não quiser interagir, você tem que deixar possibilidades. Ou seja, na realidade, você organiza o conteúdo em layers, em camadas, que possam atender pessoas diferentes, com situações diferentes. Mas, para saber isso, você precisa começar a olhar justamente para esse cara, extrair dados dele. Por que eu falo muito em celular? Porque o celular já tem um sensor básico, que é o sensor de localização. A partir daí, eu posso aprender uma série de coisas. Por onde ele anda, o que ele faz e tal, e aí consigo já oferecer coisas mais personalizadas. Então, não é nem pensar nos 2 extremos, é pensar em ter um modelo mobile, mas também móvel em termos de entrega, para poder oferecer esse conteúdo de uma forma mais personalizada, porque é isso que as pessoas hoje, com as redes sociais e tal, elas estão extremamente importantes, né? Elas falam bobagem nas redes sociais, achando que são donas da verdade. Enfim, as pessoas querem participar no sentido de serem ouvidas, de expressar isso. Tem um conceito do Jenkins, né, que é a cultura da participação. Então, isso é uma força cultural contemporânea muito grande. Então, você tem que considerar isso e adaptar, mas nunca fazer generalizações, né?
cara não quer ou o cara quer, o cara tem internet ou o cara não tem. Eu trabalhei num projeto, numa área muito pobre lá de São Luís, onde as pessoas, com TV, web comunitária. As pessoas diziam, por que vai fazer? Não tem internet nas casas. Mas tinham as lan houses, e os jovens estavam lá. Eles iam para as escolas onde tinha computador, onde tinha internet. As pessoas acham um jeito. Quando elas têm interesse, quando elas têm vontade, elas dão um jeito. Então, às vezes, né, não tem internet nas casas das pessoas. Tá, mas hoje o principal acesso é o celular. E você tem planos básicos, não para o cara ver um conteúdo audiovisual, mas pelo menos para acessar, que tem preço mais barato. Então, você vê dados oficiais aí no Norte e no Nordeste, e isso é muito forte, o celular. Então, essa mudança está em andamento. Falta pensar nisso para o futuro e ver como adaptar o que está entregando. A gente tem um outro autor também, o Javier Cremades, que fala daquela questão do micropoder, né, desse consumidor da informação. E é interessante a gente observar que esse micropoder, ele só é válido, ele só é atingido a partir do momento que a empresa de comunicação conhece de forma eficaz para quem ela está emitindo a informação. Conceito que também já é básico desde o início, mas que a gente, até certo momento, se esqueceu, porque a gente tinha a mídia massiva, não interessa, manda lá. É um modelo onde eu não estou pensando, Agora, né? Eu quero só entregar e depois vou medir lá a minha audiência de um jeito, né? Com a internet, você tem formas de métricas muito mais sofisticadas, né? Então, e o próprio mercado publicitário usa isso para investir. Então, essa mudança econômica também está impactando. Porque se eu não penso nisso, se eu só entrego, como a professora está falando, no modelo antigo, eu estou perdendo um tipo de informação e que pode virar produto que as redes sociais, que o Facebook e Google já estão utilizando. Por isso que o modelo deles é melhor, né? Porque eles conseguem extrair desses dados, né, inteligência que tem valor, né? O que as empresas de mídia não estão fazendo, apesar de receberem, e o pior é que o Facebook ele recebe fluxo de informação que os outros estão produzindo, e as empresas de mídia pagam, né, salários, folhas, equipamentos. É pior para as outras, não para o Facebook, né? Exato, as empresas de mídia hoje, elas subutilizam os fluxos de informação que estão recebendo. Por isso, tem problemas, estão tentando inventar. Né? Ninguém sabe, na realidade, o que fazer. É bom que a gente debateu. Esse assunto é extremamente polêmico e é ótimo que o TV Morfose nos abra essa possibilidade para que a gente possa escutar diversas opiniões e dar continuidade a essa nossa conversa, mas, infelizmente, né, tudo se acaba quando não é na internet, que, pelo jeito, é eterno, mas na televisão a gente tem tempo. Eu queria agradecer a presença de vocês e passar mais um minuto para as suas considerações finais. Eu acredito que é uma perspectiva, eu acho que esperançosa para esse jornalismo, para esses jornalistas, desde que pensem de forma ainda acreditando na boa apuração e pensando que é impossível você trabalhar num modelo tradicional. A gente tem que realmente produzir ou propor experiências para esse novo consumidor, desde que a gente entenda e saiba exatamente com quem a gente está falando, ou seja, pensando especificamente em pequenos nichos, de forma individualizada, que a individualização é a vez do processo comunicativo dessa vez. E você, Kátia, o que pensa? Vamos lá. Então, pensando só para reforçar que a comunicação, a gente não pode esquecer que a comunicação está, sobretudo, numa esfera de disputa de poder. Né? Vocês falaram do micropoder, enfim, mas a gente tem, né, na comunicação, disputas claras de discursos que precisam ser marcados, que precisam ser impostos. Né? Então, na verdade, o desafio de você criar novos modelos de negócio, né, num cenário em que há disputa de poder, é um desafio tremendo, né? Um desafio, um conflito, na verdade, que coloca o profissional de comunicação numa questão ética fundamental. Né? Qual é o papel do profissional de comunicação que precisa entrar nesse novo cenário, precisa se adaptar, mas, ao mesmo tempo, precisa lembrar que há na sua essência, na sua função primordial, a garantia do direito básico da humanidade, que é o acesso irrestrito à informação. Né? Então, temos que usar a tecnologia a favor do empoderamento das pessoas, para o direito de elas também questionarem o nosso conteúdo, né, jornalístico. Então, o jornalismo passa, de fato, por um processo de reflexão crucial. Eu acho que o melhor, para mim, eu vou ficar com Quintana aqui no final, mas o melhor cheque que a gente tem
para o futuro é lembrar que o jornalismo é uma atividade humana, essencialmente humana. Bom, eu só queria agradecer a oportunidade, falar que o Labicon tem um site que é o repositório labicondata.com.br dos nossos experimentos, né? Quem tiver interesse nesse tipo de temática, que não é, eu estou lançando esse livro, Comunicação Digital, né? Como o Big Data, a realidade aumentada, a realidade estão mudando o processo de produção do jornalismo, né? Para instituições de ensino a gente manda, né? Não cobra nada, isso foi financiado por uma entidade de financiamento de trabalho acadêmico, né? E assim, o ovinho, né, com o que está saindo desse ovo representa meio que a transformação que a gente não sabe o que é. As pessoas me perguntam: o que vai sair do ovo? Eu não sei, é um alien, um dinossauro, né, uma espécie mais evoluída, né, uma nova coisa. Então, assim, a gente está discutindo isso porque a gente acha que o trabalho de pesquisa na comunicação ele não pode realmente se dar as costas para essas tendências, né? Querendo ou não, comunicação e tecnologia são duas coisas que têm uma centralidade muito grande no mundo contemporâneo e a gente tem que achar caminhos e juntar essas coisas em novas formas de conhecimento, né? Só queria agradecer a oportunidade. E a gente quer agradecer você por ter acompanhado esse terceiro programa do 15º Fórum Internacional de Televisão, TV Morfoses. E olha, lembrando que tem muito mais ainda. Às 18h30, nós temos outro debate agora sobre engenharia e comunicação. Às 20 horas, vamos estar discutindo sobre tecnologias inovadoras na geração de informação. E às 21h30, plataformas digitais de conteúdo audiovisual e educacional. Portanto, não saia daí, dali só toma um lanchinho, continua acompanhando a programação da TV Univap, que daqui a pouco a gente está de volta com TV Morfoses. Productores, realizadores, youtubers, animadores, TV makers. TV Morfosis, gestión y consumo de contenidos digitales. 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, Expo Guadalajara.